esse o conceito que precisa ser dado na questão da cláusula pétrea. Nós estamos modificando o momento em que começa a ser cumprida a sua condenação. O presidente da Comissão de Garantia do Direito de Defesa da OAB diz que se o Supremo permitir a condenação após decisão em segunda instância, há risco de condenação de inocentes. Eu comprei assim, pra deixar guardadinho. Aí eu tô com uns personagens aqui pra mim. Aí eu coloquei mais esse lá. Quando eu vou ver, cadê minha carta? Ele ganhou alguma O permanente? ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, reafirmou que toda decisão do Supremo deve ser respeitada, mas defendeu a prisão em segunda instância. O grande problema no nosso sistema é que os processos... Vocês não vão na festa mesmo, não sabem. Então esse argumento de esperar o trânsito... E eu vou de cavalo. Esperar uma Você vai de cavalo década, em mais, Caratinga. às vezes acabar... Ah, não, em Caratinga. Eu pensei que era aqui. Não, eu vou ficar para ficar aqui mesmo. Você não quer zerar aqui, Xanda? É de graça. É de graça. Ah, Lolo, viaja no avião. Usou mais de 30 Zé Neto recursos para Cristiano. evitar a prisão. O ex-senador foi condenado em 2006 em primeira instância e só foi preso por ordem da Justiça Federal 10 anos depois, em 2016, quando tinha uma condenação em segunda instância e o STF entendeu que já poderia começar a cumprir a pena. Não, que você entra na Outro jaca. caso é o do jornalista Pimenta Neves, assassino confesso da namorada Sandra Gomide em agosto de 2000. Ele conseguiu um habeas corpus em 2001 para responder o processo em liberdade. Recorreu várias vezes e só foi preso 11 anos depois do crime, quando o Supremo entendeu que não cabia mais recurso e ordenou a execução da pena. A Associação Nacional do Ministério Público, que representa mais de 14 mil procuradores e promotores, declarou que reitera seu integral e restrito apoio à atual jurisprudência do STF, que autoriza o início da execução da pena após condenação em segunda instância. A subprocuradora Luísa Fisreisen é coautora de um artigo sobre execução provisória da pena em outros países, citado pelo ministro Teori Zavascki no voto vencedor do julgamento sobre o tema em 2016, no Supremo. Na Inglaterra, a regra é aguardar o julgamento dos recursos já cumprindo a pena, a menos que a lei garanta a liberdade pela fiança. Nos Estados Unidos, a prisão ocorre após julgamento de primeira instância, sendo permitida fiança ou suspensão da pena em casos específicos. No Canadá, após a sentença de primeiro grau, a pena é automaticamente executada, tendo como exceção a possibilidade de fiança, que deve preencher requisitos rígidos. Na Alemanha, nenhum recurso aos tribunais tem efeito suspensivo. O réu continua preso enquanto recorre. Na Espanha, a prisão pode ocorrer após julgamento de primeira instância. Na Argentina, a execução da pena é imediata e há exceção para grávidas e mães com bebês pequenos. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado. Na França, em geral, os réus aguardam em liberdade o julgamento dos recursos. Em Portugal, enquanto não se esgotarem os recursos, o réu geralmente continua solto. Mas tanto na França como em Portugal, conforme a subprocuradora, não há tantas possibilidades de recorrer como no Brasil. O Brasil, com essa interpretação, retornando essa interpretação que só poderia após o trânsito julgado, ficaria extremamente isolado no mundo criminal de países democráticos. Favorece a impunidade e favorece incorporar a criminal. Né? Você tem? O Tribunal Federal derrubou uma das vetos concedido em agosto que revogava a prisão na ação que responde por associação qualificada. A liminar agressiva concedida pelo porque responde por o assassinato do jornalista em 2002. Por maioria, os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber rejeitaram o habeas corpus, ficando vencido o ministro Marco Aurélio. A seguir, as últimas informações sobre o desabamento do prédio residencial em Fortaleza. Os atos de racismo de torcedores discriminatórios da Eurocopa. E o avanço da Rússia em áreas antes controladas pelos americanos na Síria.
Não há como negar a realidade. Com o crescente endividamento do Estado nos últimos anos, Minas está por um fim. Mas com a união do Executivo, Legislativo e Judiciário, é possível mudar a situação. O governo entregou para avaliação da Assembleia Legislativa Todos por Minas um plano de recuperação financeira para que a saúde, a educação, a infraestrutura e a segurança voltem a ter a qualidade que todos precisam e merecem. Minas Gerais, governo diferente e eficiente. Começou a eliminatória do concurso que vai escolher o melhor goleiro do Brasil. Então, Maria, a gente queria saber se você faz qualquer tipo de gol. Os candidatos, eles vão fazer coisas diferentes, você sabe, né? Eu quero te dizer que nessa fase, a gente vai eliminar metade dos candidatos. Só a outra metade vai para o programa da final. Mas será que a Maria da Paz está bem preparada para esse desafio? Por uma questão de segurança, a gente vai sortear um ingrediente para você fazer tudo o que vocês pedirem para eu fazer. Por favor, pode sortear. Conhece? Surpresa, é suposto ser um bom salgado? Tem sal, mas é usado muito na confeitaria hoje em dia. Agora, se você não souber fazer, você pode desistir. Desistir nunca. Amor com flor de sal, eu vou fazer. Tá tudo certo. Daqui a pouco, a dona do pedaço. Voltando direto para Brasília, porque o repórter Júlio Mosquera tem informações ao vivo de lá do Senado. Júlio. Olha, acabou agora a votação do texto principal do projeto. Por unanimidade ele foi aprovado. 68 senadores votaram, 68 votos sim. Neste momento está se discutindo a única emenda ao texto principal que quer tirar do governo federal 2 bilhões de reais e distribuir esse dinheiro entre os estados do Norte e do Nordeste. Bora. O Júlio Mosquera está trazendo informações sobre o dinheiro que será arrecadado com um mega leilão do petróleo do pré-sal em novembro. Obrigado, Júlio. O comportamento racista de torcedores búlgaros diante de jogadores ingleses levou à demissão do presidente da Confederação de Futebol da Bulgária. A Inglaterra venceu o jogo de ontem pelas eliminatórias da Eurocopa por 6-0. Uma das derrotas mais vergonhosas da história, mas não pela goleada. Parte dos torcedores búlgaros puxou cânticos racistas contra os jogadores da Inglaterra. Os alto-falantes do estádio alertaram que a partida poderia ser suspensa, mas o espetáculo infame continuou. Alguns cobriram o rosto para mostrar o lado mais feio do futebol. Outros, sem vergonha, exibiram o nazismo. O juiz seguiu o protocolo e interrompeu o jogo. Mas a Inglaterra decidiu continuar. Foram 3 gols de jogadores negros no total. O grupo foi embora mais cedo, não está claro se eles foram expulsos. Parte da arquibancada já estava fechada como punição por gritos racistas em outros jogos. A imprensa búlgara destacou um comportamento abominável na arquibancada. Um dos jornais escreveu que um punhado de torcedores achou não só o futebol búlgaro, mas também o país. E a Associação Europeia de Futebol na guerra contra o racismo. Oi? Nossa, velho, eu tava dando cada cartão de qualidade. E o cara foi e me finalizou. E eu ganhei pouca marquinha. O exército da Rússia avançou na região nordeste da Síria, ocupando um espaço deixado pelos Estados Unidos, que abandonaram a região. Os confrontos são brutais pelo controle da cidade de Ras al-Ain. Do lado turco partem foguetes que destroem prédios e casas, enquanto homens das forças turcas enfrentam as tropas sírias e curdas nas ruas. O governo do ditador sírio Bashar al-Assad, que agora apoia os curdos, retomou o controle de áreas no nordeste do país com apoio russo. E bandeiras russas já são vistas na cidade de Manbij, enquanto os comboios americanos deixam a região. A Rússia anunciou que suas tropas vão passar a patrulhar a fronteira justamente em cidades onde os americanos tinham bases. Mais de 160 mil civis abandonaram as casas desde que os ataques turcos começaram.
O primeiro-ministro britânico e o secretário-geral da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, disseram hoje que a operação militar da Turquia precisa parar. O primeiro-ministro francês culpou os Estados Unidos pelo conflito e afirmou que vai ser inevitável o surgimento do grupo terrorista Estado Islâmico. Caralho, derrubou nós dois. Os Estados Unidos disseram que podem aumentar as sanções contra a Turquia, isso depois que a comunidade internacional considerou tímidas as medidas anunciadas ontem, que foram basicamente a sobretaxa do aço. Renata, os trabalhos continuam concentrados agora na busca por sobreviventes. É um trabalho ininterrupto, que inclusive só vai realmente ser finalizado depois que todas as 9 vítimas que estão sob os escombros forem localizadas. E até por isso ninguém fala ainda em perícia para se descobrir a causa desse desabamento. Isso, claro, só vai acontecer depois desse trabalho prioritário, que é o resgate das vítimas. Inclusive, relembrando como tudo aconteceu, por volta de 10h30 da manhã, o edifício Andréa, com 7 andares e 13 apartamentos, desabou. Foi um desabamento muito rápido. Na verdade, o prédio tombou, inclusive atingiu um mercadinho do outro lado da rua. Segundo a prefeitura, esse prédio tem cerca de 40 anos, é um prédio irregular. Inicialmente era uma casa, em 1977, foram construídos os 7 pavimentos, sem nenhum tipo de documentação. E 9 pessoas durante todo o dia foram resgatadas. Infelizmente, todas as 9 pessoas com vida. E a gente recebeu, inclusive, agora há pouco a notícia de que uma senhora que está no estado mais grave já está estabilizada depois de passar por cirurgia. Renata e Luana. Obrigada, Alessandro. Qualquer nova informação sobre o resgate de vítimas ao longo da programação e no Jornal da Globo. Hoje tem programação especial aqui na Globo, em homenagem aos professores. A série Segunda Chamada vai ser exibida mais cedo, logo depois de A Dona do Pedaço. Depois de Segunda Chamada tem a série Filhos da Pátria e, claro, o Jornal da Globo com todas as informações sobre esse desabamento em Fortaleza. Que é bom, olha a tomada da cabeça. Jornal Nacional, oferecimento Crefisa. Chega de levar canseira, tem dinheiro agora. Contrate seu empréstimo. Crefisa, mais do que você imagina. A Dona do Pedaço. Oferecimento, nova máscara GM5 em 1. 5 benefícios em uma só máscara.